Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem sabe de cor esse versículo? Levanta a mão. Esse versículo é muito conhecido, né? Podemos ler? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus, nós temos ouvidos para o Senhor nesta tarde e queremos, Senhor, ouvir a palavra do Senhor de forma muito clara em nossos corações, e tudo aquilo que puder ser transformado, mudado em nossa vida, faça-o, porque nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Queremos estar mais íntimos do Senhor a cada dia, através do conhecimento da Tua palavra, da obediência dos Teus mandamentos. Espírito Santo, plenifica cada coração, todas as nossas vidas. Senhor, nos permita mais intimidade. Derrama sobre nós o azeite da unção, aquecendo os nossos corações, e nos concede livramentos, sabedoria, proteção, misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Com quem Deus está falando aqui nesse texto? Quem sabe? Com quem que Deus está falando? Conosco, tudo bem, mas Ele está falando com alguém aqui da Bíblia. Salomão. Davi já tinha morrido, sim ou não? Sim. Salomão já tinha feito aquela oração pedindo a Deus sabedoria, sim ou não? Salomão já havia construído o templo, sim ou não? Também. E agora Deus então enche o templo da sua glória e começa a falar com Salomão, servindo para nós. Ao mesmo tempo que Ele está falando com o rei, Ele está falando conosco, está falando com o povo de Israel, mas também fala comigo e fala com você. E esse texto se tornou muito conhecido. E nós vamos perceber, irmãos, que isso aqui na verdade é uma das maiores sentenças que Deus já proferiu na palavra de Deus, na sua palavra. O povo que estava ali começaria uma caminhada com Deus. O reino davídico tinha alcançado o seu clímax, o império, por assim dizer, a monarquia, havia expandido os seus territórios, e Israel nunca tinha alcançado tamanho crescimento e tamanha riqueza. Milhões e milhões foram gastos na construção do templo, e aquele povo que não tinha onde adorar a Deus, agora a partir daquele momento, tinha uma casa de oração muito bonita, suntuosa, aliás, a única existente em todo o mundo naquela época. A presença de Deus invade o templo, a glória de Deus invade o templo, e as pessoas ficam possuídas pelo poder de Deus. E aí Deus então, num dado momento, começa a falar com o rei, dando a ele algumas orientações que eu acho oportuno fazer menção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Será que serve para nós isso? Nós somos uma continuidade desse templo? Somos. A oração que se faz aqui é ouvida pelo nosso Deus? A prova está a irmã Sônia, que fez uma oração aqui e foi atendida em uma semana.
E todos vocês aqui, irmãos, têm sido atendidos, mais rápido ou menos rápido, todos nós temos sido atendidos aqui. Quem é que nunca fez uma oração que não fosse atendida de pronto pelo nosso Deus? Às vezes o Senhor não entregou totalmente, mas vai entregar, e talvez o Senhor está aguardando alguns acontecimentos para que Ele possa te entregar aquilo que você tem pedido, mas o importante é que os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. Mas qual é o pré-requisito para que a oração seja respondida? Aí nós vamos cair em 5 pontos importantes, que está descrito em 2 Crônicas 7,14. O primeiro deles: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, para que nós tenhamos a nossa oração respondida, a primeira coisa que nós temos que fazer: chamar, clamar, gritar pelo nome do Senhor. Nesses anos todos que eu estou aqui, eu já vi Deus responder muita oração aqui. Eu já vi mulheres aqui chorar e gritar por um casamento. Verdade. E foram atendidas. Eu já vi muita mulher gritar aqui nessa igreja por um casamento, por um socorro de Deus, e Deus responde a oração. E às vezes eu percebo que a pessoa, depois que casa, resultado daquela oração, não sabe o que fazer com o marido. Verdade, irmãos. Começa a desfazer aquilo que Deus tinha feito. Nós é porque não contamos detalhes do que acontece ali. Vocês só veem uma parte, a outra parte quem vê sou eu. E uma das pessoas com quem eu conversei, que até não está nessa igreja, mas eu disse para ela: minha filha, você chorou tanto por esse marido, você gritou tanto por esse marido, e agora você vem me entregar o seu marido. O marido é seu, vai cuidar do seu marido. Você gritou, você chorou, você clamou, você urrou, Deus ouviu a sua oração, porque os seus olhos estavam abertos e os seus ouvidos também, para a oração que você fez neste lugar. E agora, com pouco tempo de casada, você vem dizer para mim que não quer mais esse homem. E o que é pior, você não tem base bíblica para separar dele. Ele não te traiu e ele não te bateu. Vocês estão entendendo o que é o nosso Deus, irmãos? E aí você vai percebendo por que às vezes Deus não entrega a bênção. Ou Ele demora no nosso entendimento, porque é no tempo dEle, a conceder a bênção para nós. E a pergunta que eu faço para você é: qual tem sido o seu clamor? O que você tem clamado em altas vozes a Deus? Qual tem sido a oração que você não cansa de repetir todos os dias? Há quanto tempo você faz esta oração? Qual é o espírito que te toma posse no momento em que você está fazendo aquela oração? Qual é a dor que você sente no seu peito quando você faz aquela oração? Vocês já perceberam que existem desejos na nossa alma que eles são tão gritantes que quando a gente ora parece que está rasgando o nosso peito? Quando você pensa naquilo, parece que está faltando a metade do mundo dentro de você. São esses sentimentos que, junto com a sua oração, chega na presença do Pai. Você tem clamado, eu sei que tem. Nós somos seres que pedimos. Deus está dizendo nessa tarde: se o meu povo, que chama pelo meu nome, então continue chamando pelo nome de Deus. Chame Ele de Pai, já que você não sabe qual é o nome.
Porque Deus não é nome, Deus é título. Deus não é nome. Tem muita gente que acredita que um púlpito desse é um Deus. Tem muita gente que acredita que o sol é Deus. Então Deus não é nome, Deus é título. Então, já que nós não sabemos verdadeiramente o nome dele, em alguns lugares da Bíblia, ela chama ele de Jeová, em outros lugares ela o chama de Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai. Já que você não sabe qual é o verdadeiro nome, diga Pai. E Jesus nos ensinou algo mais, ele disse: fale papaizinho. Isso basta. Pai, em nome de Jesus. Pai, Senhor da glória, Senhor dos exércitos. E comece a chamar pelo nome do teu Deus. Basta chamar sim ou não? Não. Você vai ver que é uma escadaria e o primeiro degrau é clamar pelo nome do Senhor. Você vai ver que não é tão fácil ter oração respondida, porque muitas pessoas sobem o primeiro degrau, o segundo, não sobe o terceiro e o quarto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou que chama pelo meu nome, se humilhar, o que nós aprendemos? Que a oração é um momento de muita humilhação. O momento que antecede a oração é um momento de muita humilhação. Por que muita gente não recebe o que pede? Porque não se humilha diante do Senhor. E começa a falar com Deus como se Deus fosse obrigado a atender a sua necessidade. E começa a falar com Deus como se Ele fosse um seu igual. Deus não é igual ao nosso. Deus não é o gênio da lâmpada que vai ter que atender o nosso pedido. Quando você for orar, Senhor, olha com muito carinho o que eu estou te pedindo. Senhor, se for da tua vontade, me concede. É da minha vontade, mas se for da tua, me concede. Então nós temos que começar a aprender a se humilhar diante do Senhor. Tem gente que não se ajoelha para orar, sabia? Tem gente que não põe a boca no pó para orar. Tem gente que quer orar deitado, de papo para cima, de preferência com a coberta até aqui, já em posição de anestesia geral. Ali ele começa e nem sabe a hora que termina, e já quando pensa que não, já acorda no outro dia. Isso, eu quero dizer que isso não é se humilhar diante do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aí vem a oração propriamente dita. Você só está orando verdadeiramente depois que você chamou e se humilhou. Aí sim você entrou na oração. Viu? Vou orar aqui agora, mas eu não chamei pelo nome do Senhor e eu não me humilhei, eu não estou orando. A oração ela se dá a partir do momento em que há comunicação. Se não houver comunicação, não há oração. Aí você fala: ai pastor, então não estou entendendo. Eu falo com Deus, Deus não fala comigo, então eu não estou orando, então eu não estou fazendo oração. Irmãos, comunicação não significa que Deus tem que falar com você, não. Quem é que orando, Deus não falou, mas você é tomado por uma certeza de que Ele está te ouvindo? Levanta a mão. Pronto. Se você é tomado por uma certeza de que Ele está te ouvindo, Ele já testificou no seu coração que Ele está com você. Então isso é comunicação. Quem falou que Deus precisa abrir a boca para se comunicar?
Quantas vezes você está aqui na igreja e o Espírito Santo, no bom sentido, se apodera de você, ele não te diz uma palavra, você sabe que ele está ali e você começa a chorar. Isso é comunicação. Então só haverá oração quando você tiver certeza de que houve comunicação. Por isso que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, ou seja, se humilhar e se comunicar comigo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se comunicar comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me. Aí você fala, parece que está tudo embolado. Não está embolado, porque agora nós vamos ter que entender como é que é essa busca. Buscar-me-eis e me achareis quando. Então, como é que tem que ser essa busca durante a oração? De todo o coração, de todas as emoções. É por isso que você chora. De todo o coração, é de todo o seu ser. Vai sair de dentro de você algo que é o que se comunica com Deus. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. O que a Bíblia fala sobre buscar a Deus? Buscai a Deus em primeiro lugar. A Deus em primeiro lugar. Essa busca que você vai fazer, ela precisa ser a primeira coisa que você faz. Quando você está devolvendo o seu dízimo, o que você está fazendo? Você está fazendo o que na prática? Uma oração. Senhor, está aqui o meu dízimo. Você está orando. Ou você acha que não? Porque ele diz, e eu repreenderei o devorador. Se ele responde no momento em que você devolve o dízimo, há uma comunicação. Se há uma comunicação, então é uma oração. Então a oração, o buscar a Deus, ele tem que ser, primeiro, de todo o coração. Segundo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o tudo na sua vida. Tá? Tem que ser o tudo. Buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque a Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Essa busca tem que ser a primeira coisa que você faz na sua vida. Você quer uma bênção? Sim ou não? Essa bênção pode ser financeira? Pode. Então, o que você faz primeiro? Buscai a Deus em primeiro lugar, e a bênção financeira vem depois. Não, depois que eu receber a bênção eu oro. Não tem plano pós-pago nessa hora, irmão. É pré-pago. Busca primeiro, recebe depois. Quando fala de buscar na Bíblia, fala uma outra coisa. Buscai-o enquanto se pode achar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, busca logo, busca hoje, busca agora. Então você tem que, na sua oração, buscar enquanto é tempo. Oh meu Deus, cura o meu parente. Não, mas ele já morreu, esquece, já morreu. Passou de hora. Buscai enquanto se pode achar. Minha mãe tinha um ditado, ela falava assim: quem não faz em vida, em morte, não precisa esperar. Já ouviram esse ditado? Então, se humilhar, orar, buscar de todo o coração, buscar enquanto se pode achar, e como sendo a primeira coisa que você deve fazer.
Busque na madrugada, buscar-me-eis na madrugada. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Busca o Senhor na madrugada. Quantas vezes o Senhor aqui em cima, entregou palavra para mim, dizendo: diga para minha filha que ela não me busca de madrugada mais. E eu já entreguei essa palavra aqui. E até hoje eu não errei uma. Quando Deus fala, não está me buscando de madrugada mais, é porque, de certa forma, Ele não tem sido mais o número 1 na vida dessa pessoa. A gente começa a confiar no salário, começa a confiar no esposo, começa a confiar no prefeito, e deixa de confiar em Deus. A nossa fé começa a ser colocada em homens e não em Deus. Tudo bem? Qual o próximo passo? E se converter? Nossa, mas não é fácil ter oração respondida não, hein? Você está vendo por que é que muitas orações não são? Vai ficando cada vez pior, ué. Não, começa a chamar pelo nome de Deus. Ah, eu chamo. Oh, meu Deus, oh, glória, aleluia, oh Deus, bom, né? Aí depois vem aqui. Se humilhar. Humilhar é fácil? É fácil você se humilhar? Não. Orar, você só ora se você chama e se você se humilha. E depois, buscar. O povo não sabe buscar. Buscar tem que ser de todo o coração, tem que ser a primeira coisa da sua vida. E esse buscar tem que ser a tempo e a hora. Então buscar não é tão simples assim. E depois ele fala, se converter. Ai, meu Deus, aí o negócio. O que é conversão, gente? Mudar de comportamento. Aí, tá vendo? Eu sabia que era pegadinha. Pois é, irmão, se não mudar de comportamento, não acontece nada. Oh, meu Deus, muda meu marido. Oh, quem está precisando de conversão é você. Aí Deus não converte ele, porque nem você converteu ainda. Eu estou cansado de atender senhoras, mulheres que reclamam do marido, mas também pisam no tomate. Pisam. E quer que o marido converte, mas acontece que essa oração, ela não é respondida porque não houve nem conversão da parte da pessoa. E o que pode impedir uma oração de ser respondida? Um pecado não confessado, uma soberba. A palavra de Deus diz que Deus põe a mão no peito do orgulhoso. Sabia disso? A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Põe a mão no peito dele e fala, chega para lá. Então, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o que é iniquidade? É justamente aquele pecado não confessado. E quando eu não me converto, eu fico cometendo pecados de novo, e chega um momento que eu começo a não enxergar que aquilo é pecado. Aí fica difícil converter, porque eu nem reconheço que eu estou errando. E como é comum as pessoas não reconhecerem que erram. E você fala, não, mas isso aqui está errado, você está errada. Mas como que eu estou errado? Eu não consigo enxergar. Isso aí é a cegueira do pecado. A pessoa não vê. Não vê. Então, Deus está falando, ó, a tua oração precisa, para ela ser respondida, você tem que se converter. Converter de quê? De conversar demais. Converter de quê? De reclamar o tempo todo e a pessoa não vê. A pessoa não vê, irmãos. Não vê. Chega para uma pessoa e fala que ele come muito. Não. Oh, você come demais. Eu? Se esconde atrás da serra, você fala que ele come muito e ele fica bravo. Sabe por quê, irmãos? Nós não enxergamos os nossos erros. É preciso que alguém mostre. E se Deus não nos der humildade, por isso que está falando de humildade, se humilhar,
Você só vai se converter se você se humilhar. Está lá, ó. Olha o segredo aí. Ó, chamar pelo nome e se humilhar. Se não se humilhar, não completa o ciclo da oração. Você só se converte do seu erro se você se humilhou lá atrás. A pessoa que se humilha, que faz o exercício da humilhação, eu sempre uso, o que faz a gente não enxergar os nossos erros? É uma palavra: orgulho. E eu sempre digo que orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe que tem. Você já viu alguém falando assim: nossa, hoje eu estou com mau hálito danado? E se a pessoa descobre que está, não fala. Ao tanto que o trem é danado. Eu estou só o bafo, mas não fala. Tem vergonha de falar. Não é verdade? Então, nós, irmãos, só vamos enxergar o nosso erro e mudar a nossa vida se tiver humildade no processo. Senão, não vai. Tá? Muito bem. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, aí, a partir desse momento, é que a coisa começa a acontecer. Até então não aconteceu nada. Então, eu ouvirei dos céus. Olha o processo. Perdoarei os seus. Ai, meu Deus, a minha oração tem que passar pelo ouvir e pelo perdão de pecado. Você está vendo por que a oração demora? Ô Senhor, opera, responde a oração. A irmã orou uma semana, foi o prazo dela chamar pelo nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Deus então teve que ouvir, teve que perdoar o pecado e o que é pior, sarar a terra ao redor da onde ela estava. Está vendo por que a oração é difícil de responder? Deus, Ele não quer só responder a sua oração, Ele quer perdoar os seus pecados. Ou você acha que numa vida a dois é só o marido que erra, é só a mulher que erra? E tem que sarar a terra, às vezes é sarar a casa. É uma bênção familiar, está todo mundo doente. Está todo mundo doente. Eu já vi problemas em casa que todo mundo tem que tomar lombrigueiro. Está todo mundo doente. Você sabia que você não pode dar lombrigueiro só para uma pessoa da família? Sabia disso? Os médicos, quando dão lombrigueiro, dá para a família inteira. Que um infesta o outro. E o nosso Deus, Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar a nossa casa. Ele não quer sarar, Ele não quer apenas ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu clamor, perdoar, te perdoar e sarar a sua casa. Quando tudo isso acontece, vamos lá, chamar pelo nome, se humilhar, orar, buscar, converter, ouvir, perdoar, sarar, vixe! Já passou 8 anos, pastor. Pois é, irmão. E às vezes trava no segundo, trava no humilhar. Você fica 5 anos só no humilhar. Ô, gente, eu não dou conta de humilhar. Gente, eu sou metido demais, gente, eu não dou conta de humilhar. Aí você vai ficar aí, filho, reprovado, repetindo a série, a oração não responde. Tem 30 anos que pastor, tem 30 anos que eu oro por um negócio e até hoje, vê onde é que você está, meu filho. Você empacou num desses 8 passos aí. Oração respondida são 8 passos, 8. Quando Ele sarar a sua terra, aí você pode ir para o versículo 15, aí faz sentido, ó. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
Eu não sei se você vai para casa feliz ou triste. Eu não sei se eu te ajudei ou se eu te atrapalhei. Que às vezes é bom ficar enganado, não é, gente? É tão bom a gente não saber das coisas, né? Oh, gente, sobrou para quem? Só para você. Porque o papel de Deus é só abrir o olho e o ouvido. O resto é tudo você que tem que fazer. Você acha que para o Senhor não é fácil fazer as coisas? Olha, um Deus que num dia cria a luz, um Deus que num dia cria todos os seres vivos, o que é para Ele te responder essa oraçãozinha que você faz aí, irmão? Ô, para com isso aí. Isso aí para Ele não é nada não. Já era para Ele ter te entregue isso há muito tempo. Está preso no quê? Está preso em você, é você que está preso. São 5 passos seus, são 3 de Deus, para a tua bênção chegar. Depois que você fizer o último, que é se converter, pode ficar tranquilo que a parte dele Ele sabe fazer. A maior parte é sua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter. 5. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus, sararei a sua terra. Deus, Ele ouve, perdoa e sara. Pronto. Agora segura. Toda oração que você fizer, os meus ouvidos estarão atentos e os meus olhos abertos. Pode pedir que eu vou responder. Dá para voltar para casa desse jeito agora? Entendeu? Entendeu? Pois é, o papel do pastor é isso aí, é esclarecer a igreja. E às vezes a gente não sabe por que a oração. Você não tenha dúvida, gente, não foge disso. A tua resposta de oração está presa em algum ponto. Na parte de Deus eu sei que não é. Busque a Deus, mulher e homem que está aqui, irmão e irmã, no que está travada a tua oração? Está em alguma coisa das 5 coisas que eu falei. Ou você não tem realmente clamado pelo nome de Deus, que eu acho que não é o caso. Eu acho que todo mundo aqui sabe, conhece o Deus que serve. E eu penso que está preso na falta de humildade. Eu penso que está preso porque você não está orando ainda. Eu penso que está preso porque você não converteu alguma área da sua vida. Não é você, não é o seu intelecto. No intelecto todo mundo é crente. Irmãos, mas é no dia a dia, é na atitude, é na língua, sabe? É no pensamento, é na forma da gente agir que a gente prova que algumas áreas da nossa vida não está. Não está. E eu percebo nitidamente, Deus me deu o discernimento de, pelo menos na vida dos outros eu vejo, não sei se eu vejo na minha, mas na vida dos outros eu sou bom para ver o erro. E às vezes eu vejo que, mas não posso falar. Primeiro, que se eu falar eu vou ofender. Segundo, que se eu falar a pessoa não vai acreditar. Quem estava aqui no culto das 5? Lembra que eu contei a história do homem das galinhas? Deixa eu só contar isso aqui rapidinho, eu tenho 1 minuto. Um cara comprou uma propriedade, um pastor nos Estados Unidos comprou uma propriedade, uma fazenda, ao lado de outras fazendas. E quando ele mudou para lá, que ele levou a mudança, essa história é real, isso aqui não é invenção não. Quando ele levou a mudança, aconteceu que naquele intervalo de tempo que ele mudou para lá, logo depois, um cachorro, não sei, um animal, atacou as galinhas do vizinho, do fazendeiro vizinho. E matou uma pancada de galinha lá, matou essas galinhas. O fazendeiro veio armado até os dentes, muito bravo, chegou lá e falou: olha, seu cachorro comeu as minhas galinhas. E eu vim aqui para receber. Eu quero o ressarcimento do prejuízo. Ele falou: não, pois tudo bem, ué. Quanto que é? Ele falou para ele, o pastor foi lá, fez o cheque, deu para ele. Passado alguns dias, volta aquele fazendeiro, que estava bravo, voltou mansinho, igual um gatinho, para pedir perdão
e dizer: olha, eu descobri que o senhor não tem cachorro. Realmente, não tem. Mas então por que o senhor não falou no dia que eu vim aqui? Porque você não ia acreditar. Você estava nervoso, você não ia acreditar. Eu ia falar para você que não tem cachorro, você ia falar que eu escondi o cachorro. Então eu achei melhor pagar. Não, eu vim aqui para restituir o seu dinheiro. Eu falei: tudo bem, se você quiser restituir, eu recebo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes, irmãos, a gente sabe onde é que está o problema, mas não pode falar. Por quê? Porque a pessoa não vai acreditar, porque a pessoa vai tomar por ofensa. Eu já atendi ali, naquela sala ali, pessoa que chega botando 1000 defeitos no marido. 1000. Sabe o que é 1000? 1000. Só não chama o marido de santo e rapadura, mas o resto, tudo ele é. E eu não sou defensor de homem não, irmãos. Mas eu sei o que é e o que não é. Eu vou largar dele. Não larga, minha filha. Não larga, não larga, não larga. A pessoa vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5. Aí um dia eu perco a paciência. Falo: então larga, então. Quer largar, larga. Quem que aguenta, irmão, um trem desse? E você vai ver, irmãos, o erro está na pessoa que está me procurando. As pessoas omitem os fatos. As pessoas chegam para você e te contam as metades. Isso aqui que eu estou falando aqui já aconteceu 300 vezes. Há casos, irmãos, e há casos que realmente o negócio é complicado. Eu só não vou mandar separar, mas é complicado. E eu vejo que é difícil de resolver. Tem situações que nós, pastores, jamais vamos mandar um casal largar. Jamais. Jamais. A gente tenta até o último instante reverter aquela situação. Mas tem casos que não tem como. A gente acaba dizendo: olha, irmã, realmente está muito complicado isso aí, está muito difícil, mas a gente tenta. Então, o que eu quero dizer para vocês é: eu não sei qual é a tua luta, qual que é a tua dificuldade. Agora, olha a tua vida, olha e vê o que está errado, para que a tua oração seja respondida. Talvez falte um pedido de perdão, talvez falte um reconhecimento de alguma coisa que você deveria ter feito, não fez. Talvez falta aí, sabe, sei lá, cada caso é um caso, é difícil a gente julgar assim, mas uma coisa é certa: a parte do nosso Deus, Ele vai fazer. Ele não deixa pelas metades, Ele vai fazer. Tá bom? Todo mundo aqui tem pedido alguma coisa para o Senhor. Eu desejo de coração que você seja atendido na sua oração. Eu sempre digo que para Deus curar um câncer é a coisa mais fácil do mundo. Ele chega ali com o poder dele e tira o câncer. Pronto, curou. Para Deus curar um coração leva 20 anos. Porque Deus não pode tomar o coração da pessoa. Tem que tratar aquele coração. Então é difícil às vezes mudar. Oh, meu Deus, muda o meu marido. É difícil, irmãos, não é fácil. Porque se Deus botar força demais, mata ele. Então, você vai ter que ter mais paciência com o teu problema, com a tua situação. E olha, creia numa coisa que eu vou lhe dizer: Deus muitas vezes permite uma situação para tratar de você. Verdade, irmãos. Existe uma bênção que talvez você não colheu, com tudo que você tem feito para a obra de Deus, pelo cuidado que você tem com a obra, pela vida de oração que você tem, mas Deus ainda está operando na sua vida. Tem algo na tua vida que Deus quer trabalhar. Tá bom? Vamos orar e eu vou despedir você para você voltar para casa.